paz, tudo bem com vocês? Nós vamos começar hoje mais uma aula, né? É a aula que nós estamos falando de missões, que é a Tifã, a filha do feiticeiro. E é uma aula bem interessante de hoje, né? O título da nossa aula hoje é... Qual que é o próximo slide? Passou? Olha lá. Capítulo 4. A volta para casa e o bebê ferido. O que será que vai acontecer nessa aula, hein? Tá um mistério aí, né? O que vai acontecer? E, crianças, o versículo para memorizar está lá em Atos, capítulo 1 e verso 8. E o versículo diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Lembre-se que quando a gente fala que a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente se sente forte, poderoso, e aí a gente quer chegar nos nossos amiguinhos e falar de Jesus, convidar para ir para a igreja, né? E a gente fala, olha, Jesus é bom, Jesus curou meu amiguinho, Jesus curou meu avô, minha avó. E isso é o poder do Espírito Santo. E aí a gente acaba sendo o quê? Testemunhas, né? De Jesus em todos os lugares que nós estivermos, tá bom? Criança, eu gostaria de recapitular com vocês a aula passada. Quem lembra onde nós paramos? Quem lembra? Bia, Ana, vocês lembram? Lá no slide dela entrando do helicóptero. Não. Só lembrou. E você, Ana, lembrou o que da aula passada? Eu lembro lá daquela parte que ela estava indo lá para o helicóptero. Também? Uhum. Então, vamos só voltar um pouquinho. O Vitior foi na casa da Tifã para avisar que estava chovendo muito e que corria risco de quê? De desmorenar tudo, de cair tudo lá no que estava na montanha, porque a terra estava muito molhada, né? Muito úmida. E aí, o seu Orestil, que é o pai da Tifã, ele saiu correndo atrás do Vitior, porque ele já estava com raiva do Vitior, porque o Vitior já tinha falado de Jesus para os amigos deles lá, e eles pararam de comprar os talismã, que é aqueles pingentes lá que eles achavam que dava sorte, e aí ele já estava com raiva, a dona Aristila também já tinha aceitado Jesus, então ele ficou furioso e foi correr atrás do Vitior, a fim de matar o Vitior. Só que lá no meio do caminho ele sofreu um acidente, pisou num buraco, ficou com o pé preso. E aí, quem foi que socorreu o seu Aristil? Vocês lembram? Lembram? Foi o Vitior. O Vitior voltou, foi lá, ajudou ele. E nisso que o Vitior... Ele respondeu o Vitior. Isso. E aí, eles vão lá para a casa de missão, lá na casa dos missionários, para poder se abrigar. E nisso houve um estrondo muito grande e a montanha derreteu, veio abaixo. E quando eles correm para ver lá o que aconteceu, eles encontram a dona Auristila morta, soterrada, né? Muito triste essa parte. E a Tifã também estava soterrada, só que a Tifã, ela não estava morta, ela estava muito machucada. E aí, para poder Tifã se sarar, porque chegam os missionários lá para ajudar ele, para poder ela se curar, ficar melhor, ela teria que entrar no helicóptero, que era para levar onde? Lá para a casa de missões, né? Então, a gente parou nessa parte, em que o senhor Estil não queria que ela fosse e falou para ela assim, ó, Tifã, você pode ir, só que é o seguinte, de forma alguma você escute as conversas que tiver lá. Não escute as histórias, não escute nada daqueles missionários lá. Não tape os ouvidos, né? E agora a gente continua. Então, criança, quando o helicóptero passou lá na casa de missões, que eles desceram, Tifã ouviu uma voz muito alegre, cumprimentando. Querida Tifã, como estou contente de te ver. Quem falou isso? A vovó Mariana. A vovó Mariana abraçou ela e já levou para dentro da casa e já fez ali
já colocou as ataduras, né? Tá vendo ela fazendo os curativos nos feridos da Tifam, deu logo um medicamento, e ela falou, logo, logo você vai ficar completamente curada. E eu tenho uma surpresa para você, Tifam, e sei que você vai gostar. E aí a Tifam ficou esperando, e ela falou, é um vestido novo. E aí a Tifam sorriu, Tifam ficou feliz, e aí ela falou assim, e eu tenho mais um outro motivo que vai deixar você muito feliz, Tifam. Você lembra que quando eu estava fazendo o curativo da sua mãe, que vocês passaram por aqui, que sua mãe também se machucou, e aí eu pedi para você ler? Aí ela falou, vovó, eu quero aprender a ler, mas eu tenho muito medo daquele livro preto. Eu morro de medo do livro preto e não quero ler aquele livro de jeito nenhum. O livro preto que ela se referia, criança, é a Bíblia. E aí, a vovó Mariana falou assim, ó, o Senhor Jesus Cristo não quer que você tenha medo. E aí a Tifam segurou aquele talismã aqui na mão, assim, e ela ficou pensando, não ter medo? Como isso seria maravilhoso, eu me libertar dos meus medos. Ela era uma menina, criança, cheia de medo, ela tinha muitos medos. Por quê? Porque o pai dela só falava de espírito, o pai dela só ameaçava que se não obedecesse o que os espíritos falassem ia morrer, ia acontecer uma desgraça. Então a Tifam, ela era uma menina amedrontada, medrosa. E ela pensou, nossa, se eu me livrar desses medos, vai ser uma bênção, né? Vai ser muito bom. E aí a menina sorriu e, enfim. E ela pensou, mas nunca eu vou tirar esse talismã do meu pescoço. Nunca, 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 nunca. E nunca eu vou ouvir as histórias de Jesus que está lá no livro preto. E aí, criança, a menina ficou lá e logo, logo ela foi ficando boa, né? Ela foi se recuperando. E toda manhã a Tifam colocava o vestido novo que a vovó Mariana deu para ela. Ela colocava aquele vestido e ela pegava o talismã dela e ela escondia assim, ó, por dentro do vestido para que ficasse ali dentro do vestido e as pessoas não vissem que ela estava com aquele talismã. Afinal de contas, ela estava onde? Na casa de missões. E na casa de missões tinha outras crianças. E aí, criança, ela aprendeu a contar, a cantar alguns cânticos, mas o mais importante é que ela já estava o quê? Aprendendo a ler. Ela começou a aprender a ler. Ela ficou alguns dias lá. E todos os dias, quando o professor lia a Bíblia, Tifam procurava se distrair. Ela falava, eu vou fazer um desenho. Ela começava a rabiscar, só para não dar ouvido quando o professor estava lendo a Bíblia, só para ela não ouvir o que estava na Bíblia. Então, ela fazia outros desenhos. E aí, teve um dia que esse professor ficou doente e Dona Elza veio dar a aula. E aí, a Dona Elza falou assim, pessoal, hoje a nossa aula vai ser uma aula no ar livre, a gente vai lá para fora. E aí levou as crianças lá para fora e ela começou a contar uma história muito interessante da Bíblia, que é a história de Nicodemos. E aí, Tifam sentou bem longe dos colegas, bem longe, e começou, para distrair, para não prestar atenção no que a Dona Elza estava falando, ela começou a olhar para as nuvens, sabe? Quando a pessoa olha para as nuvens e começa a viajar, começa a ver vários formatos nas nuvens. A tia Shirley também, às vezes, gosta de fazer isso. Se eu tiver a oportunidade de ficar olhando para o céu, eu gosto de imaginar, até hoje, criança, eu gosto de imaginar passarinhos, gosto de imaginar coelhos. Vocês já fizeram isso? Você se distrai, né? Olhando para as nuvens, procurando formatos. E Tifam fez isso para quê? Para não dar ouvido ao que a Dona Elza estava ensinando. E logo que ela parou ali de olhar para as nuvens, ela começou a observar as montanhas que estavam em volta. Ela começou a contar os picos das montanhas. Olha, ali tem uma montanha, ali tem outra. Tudo isso para se distrair. Para que as palavras da Dona Elza não entrassem em seus ouvidos. Mas, vocês não sabem, criança. Aquelas palavras que a Dona Elza começou a falar, começou a alcançar os ouvidos de Tifam. Mesmo ela procurando se distrair, começaram a entrar nos ouvidos dela e começaram a descer, e começou a chegar onde? No coração dela. E naquela mesma hora, ela puxou assim um talismã de dentro do vestido e ela falou, meu Deus, eu não posso ouvir isso, eu não posso ouvir. E ela puxou e ela ficou segurando, porque era muito estranho aquelas palavras, mesmo ela tentando se distrair, entrar dentro do coração dela. E aí,
aquelas palavras pareciam música, sabe? E ela ouvia, né? Ser filho da luz, né? O que a dona Elza estava explicando, ser filho de Deus, e ela pensava, mas que coisa esquisita, né? Nascer de novo, ser filho da luz, ser filho de Deus. Depois que você nascer de novo, ai que coisa estranha. E aí, uma das colegas que estavam lá naquele círculo viu a Tifã segurando o talismã, né? E ficou só observando o que a Tifã estava fazendo. E quando a dona Elza terminou de dar aula, essa menina foi lá onde estava a Tifã, crianças, e você não sabe o que ela disse. Vamos lá ver no próximo slide o que ela disse. Ela chegou lá na Tifã e falou para a Tifã assim: filha do diabo, você é filha do diabo. Ai, gente, Tifã, quando viu que aquela menina falou aquilo, ela ficou quieta e ela pensou assim: ai, será que ela disse isso porque eu estou segurando o meu talismã? Ah, eu não quero ser filha do diabo. Aí Tifã, criança, ficou muito triste, mas muito triste e começou a chorar. E aí a vovó Mariana chegou e falou: o que aconteceu? Aí ela falou: vovó, eu não quero pertencer ao diabo. Mas eu compreendo, mas eu não compreendo como que eu posso nascer de novo. O que quer dizer isso? E tipo, ela tremia com isso, ela tremia. E aí a dona Mariana, a vovó Mariana falou: ah, Tifã, nem Nicodemos, que estava conversando com Jesus, ele não entendia também. Ele não entendia o que era nascer de novo. Nicodemos, ele ouvia, mas não compreendia. Então, vamos lá, eu vou tentar te explicar. Ó, quem é seu pai? Me fala aí. Qual é o nome do seu pai? E a Tifã falou: meu pai se chama Oristil. E aí a dona Mariana falou: muito bem. Então, você é filha de Oristil porque nasceu da família dele, certo? Ela falou: sim, tá certo. Então, para se tornar filho de Deus, você precisa nascer da família de Deus. E aí, antes que Tifã pudesse compreender, ela falou: mas como eu posso nascer da família de Deus? E aí, a vovó Mariana falou: primeiro, você precisa conhecer que você é pecadora. Lá na Bíblia, em Romanos 3:23, está dizendo assim, ó: todos pecaram, toda a humanidade, todos que existem na Terra são pecadores, todos eles. E todos precisam da graça de Deus, precisam conhecer a graça de Deus, a glória de Deus. Então, pecado é tudo aquilo que você faz que não agrada a Deus, é todas aquelas coisas grandes e pequenas, não importa qual seja o pecado. Pecado, tudo é pecado. Então, isso afasta a pessoa de Deus. E aí a Tifã pensou: assim, como brigar, mentir e acreditar nos maus espíritos? E aí a vovó Mariana falou: isso mesmo, vejo que você já está entendendo o que é pecado. Deus não gosta do pecado, mas ele ama você, Tifã. Ele ama tanto que ele mandou Jesus para perdoar os seus pecados, para morrer na cruz. Então, a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus e recebe Jesus será salvo. Você pode acreditar porque tudo que Deus diz é verdade. E aí Tifã pensou: nossa, como seria bom não ter mais medo. E a vovó Mariana disse assim: e quem tem Jesus não precisa ter medo dos maus espíritos. E aí a Tifã falou assim, bem baixinho assim, mas ela falou assim: papai me rogará uma praga ou vai fazer um feitiço contra mim se eu receber Jesus como Salvador. E a vovó Mariana ouviu e falou: minha querida, nós estamos orando também pelo seu pai. Nós cremos que ele também vai ser salvo. Talvez você mesma possa lhe mostrar o caminho. Você não deve ter medo de praga ou feitiço que seu pai fizer. Você lembra que ele fez um feitiço para Vitior? E nada aconteceu com ele, não é mesmo? E aí, tipo, falou: é mesmo, né? Papai fez um feitiço para Vitior e não aconteceu nada. E aí, tipo, pensou: Deus cuidou de Vitior, esse Deus é realmente o Deus verdadeiro. Ele me ama e eu quero crer nele, eu confio nele. Aí a vovó Mariana falou: então, se você crê em Jesus, você tem que falar para ele, Tifã. Você tem que confessar para ele.
E aí Tifã arrancou, assim, ó, do pescoço aquele talismã que estava, e ela disse, eu recebo o Senhor Jesus como meu Salvador agora mesmo. Olha, criança, que lindo. E aí, aí a vovó falou, então, pode falar, fala com Jesus. Você sabe, assim, ó, você fecha os olhos e fala com Jesus. Então, a Tifã falou, Jesus, eu o recebo agora como meu único e suficiente Salvador. Aí a vovó falou, você acaba de nascer na família de Deus, Tifã. Agora você é filha de Deus. E ela falou, obrigada, vovó, e ficou muito feliz. E aí, a Tifã foi ficando lá, logo ela recebeu um Novo Testamento. Sabe, criança, aqueles livrinhos pequenininhos do Novo Testamento, que os missionários, já foram alguns missionários lá na igreja, já entregaram pra gente, aqueles pequenininhos? Então, a Tifã recebeu aquele, de capinha preta e tudo, pequenininho assim, falou assim, ó, Tifã, agora você vai ler isso aqui, ó, você vai conhecer a palavra de Deus, procure ler, agora você já sabe ler, e você vai descobrir tudo que tem aqui de bom da palavra de Deus. E aí, criança, a Tifã foi crescendo ali, no conhecimento, né, na palavra, só que os dias foram passando, e até que um dia, quem apareceu lá? Olha só, quem é essa pessoa que está aqui? Vocês sabem? O Orestil. Pois é, criança. O Orestil apareceu lá na casa de missões e falou assim, Tifã, a sua irmã Shane está muito doente. O marido dela e o bebê, que a irmã dela agora tinha um bebê, e o bebê chamava Vimone, estão todos doentes. E você precisa voltar, Tifã, para você me ajudar. E aí, Tifã volta com o pai dela lá. Ela pega na mão do pai, e aí ela se despede do pessoal e volta para a casa dela. E aí já estava quase anoitecendo, o sol já estava se escondendo atrás das montanhas, quando a Tifã chegou lá no povoado que ela morava, e ela avistou, né? Chegaram lá e avistou a irmã Shane. E aí, a Tifã, a Shane falou, olha lá, Tifã, isto é, a Tifã aparece lá com o pai dela, e ela olhando assim, ela olhou para o pai, falou, o Orestil falou para a Tifã, olha lá, Tifã, isso é o que estou fazendo nos últimos dias, estou construindo um novo templo para os espíritos. Nossa, a Tifã olhou assim e falou, nossa, lembra, criança, que quando destruiu tudo, quando caiu a montanha, destruiu aquele templo que o senhor Orestil tinha feito para os espíritos, e agora o senhor Orestil estava todo cheio de alegria, falando, olha lá, Tifã, o que eu fiz um novo templo, agora a gente vai ter um novo templo para os espíritos. E aí Tifã ficou pensando, meu Deus, papai, ela falou, vou falar para ele, né? Só que antes que ela concluísse o que estava falando, o senhor Orestil deixou ela e foi lá andando em direção ao templo. E nisso, apareceu a Shane, e aí ela falou assim para a Shane, veja, Shane, eu trouxe um pouco de comida para o bebê e milho para nós plantarmos. Tá vendo a irmã dela aqui com o bebê no colo? E aí Shane suspirou, parecendo cansada, e disse, vamos esperar então, Tifã, que o papai benza a terra, e aí plantaremos o milho. Benzer a terra, criança, é um ritual que as pessoas, geralmente que acreditam em espíritos, eles ficam lá benzendo a terra para que a terra produza, entendeu? Nós cristãos, o que nós faríamos? Nós oraríamos para que Deus mandasse sol, mandasse chuva e plantássemos a semente germinasse. Eles não, eles faziam rituais para isso. Isso chama-se benzer. E aí a Tifã falou, isso não vai ajudar nada, viu, Shane? Nada. Aí a Shane falou, não vai ajudar? Ficou assim admirada. Ah, você andou conversando com os missionários, pelo que eu tô vendo, hein, Tifã? Aquele moço Vitior, olha, ele falou para a mamãe mudou. Agora ele falou para você, até você, Tifã, pelo amor de Deus. E, Shane, eu estava muito machucada quando me levaram para a casa de missão, e agora veja, eu estou completamente curada. Eu não sinto nenhuma dor. E aí a Shane falou, você não sentiria de qualquer forma, você ia ser tratada do mesmo jeito. Aí a Tifã falou, eu não acho não.
Eles fizeram tudo para me ajudar e melhor, me ensinaram até a ler. E aí, a Tifã abriu a bolsa dela e tirou de dentro da sacola, sabe o que, criança? O Novo Testamento. Eu fiz de tudo para não ouvir, mas essas palavras, Shane, elas encontraram o meu coração. Meu coração estava vazio e essas palavras encheram. E aí a Shane falou, mas que palavras são essas? O que elas? Nesse instante, criança, quem aparece? O Senhor Estilo. Já chegou assim para a Tifã e falou, ó, Tifã, aqui está seu novo talismã. Acabei de fazê-lo. E Tifã sabia que não podia usar mais aquilo. Por quê? Porque ela tinha o quê? Conhecido Jesus, né? Então ela deu uma afastada, assim, um pouco. E o pai dela notou. E o pai dela falou assim, ó, Tifã, já é tarde. Amanhã a gente conversa, tá bom? E bem cedinho, a Tifã acordou ouvindo o choro do bebê da Shane, que era o Limone, né? E o barulho do chicote no ar. Sabe o que era esse chicote? Era o seu estilo benzendo a terra. Dava chicotada no ar, na terra, porque eles achavam que isso aí ia melhorar a terra, e a terra seria frutífera, né? Produziria coisa. E Tifã, o que ela fez? O pai dela falou, ó, tô benzendo a terra aqui pra gente plantar o milho. Ó, Tifã, a terra já está preparada. Tifã pegou aquele bebê que estava no colo, Limone, e colocou no tapete, assim, perto de um fogo, e saiu. E pegou as sementes lá, tá vendo? Ela tá com as sementes na mão. Ó, papai, aqui estão as sementes, ó. E o papai disse, eu plantarei as sementes, mas antes pedireis que aos espíritos tire os mal-olhados daquele pessoal da casa de missões. Aqueles missionários lá têm mal-olhado, então eu vou plantar e eu vou pedir para os maus espíritos tirar tudo isso. E aí, a Tifa falou, papai, os missionários são bons. E aí o seu Anistinho olhou para ela assim, minha filha, não me venha dizer que você também mudou. Ele já estava ficando furioso. Você também recebeu Jesus? E o coração da Tifã parecia que assaltar. Sabe quando você fica assim, ai meu Deus, o que eu vou falar? E ela, rápido, assim, no ímpeto, ela falou, não recebi. Ela, nesse momento, ela falou que não, crianças, olha só. E aí o feiticeiro dirigiu-se mancando, porque ele tinha machucado o pé, né, quando ele foi fazer o vitió, o tempo. E a Tifã ficou chorando, e as lágrimas corriam dos olhos dela, e ela disse assim, querido Jesus, eu estou com tanto medo, mas tanto medo, me ajude, olha o que eu fiz. De repente, Tifã ouviu um grito. O que será que ela ouviu, criança? Era o grito do Limone, do bebê da Shane. E ela correu até onde estava, e o que tinha acontecido? O bebê foi engatinhando até o fogo, e aí, criança, ele se queimou. E a Tifã foi lá, correu, catou ele lá das brasas da fogueira, e rapidamente com a mão, pegou um pouco de água, jogou ali na terra, fez uma laminha, e pegou essa lama e passou onde tinha queimado o bebê. Então foi no rostinho que ele se queimou, e na pele dele, no peito, assim. E aí a Shane chegou correndo para ver o que estava acontecendo, e o Oristil também veio depressa, né? E a perna que ele tinha ferido na noite da tempestade não tinha ficado completamente boa, né? E aí, Limone, meu filhinho, ele caiu no fogo, gemeu Shane. Por que você não estava olhando o menino? Gritou Oristil para quem? Para Tifã, né? Eu estava lá fora, papai, não estava olhando, sinto muito. Tifã acariciou o bebê e disse para Shane, deixa-me levar o Limone na casa de missão, Shane. A vovó Mariana tem bons remédios e ele ficará bom. Não, isso nunca, gritou a Shane. E tirou o bebê dos braços da Tifã. E Oristil falou com Tifã assim, com muita raiva. Levar a casa de missão não vai ajudar em nada. Você só fala mentira. Você mudou, Tifã. Agora me diga, você aceitou o Deus dos missionários? E aí, com coragem, ela disse, sim, papai, eu recebi Jesus Cristo como meu Salvador, e Ele perdoou os meus pecados, Ele morreu por mim porque Ele me ama. Ele ama a Shane, Ele ama o Limone, papai, Ele ama o Senhor também. Este livro, e aí ela abre a bolsa e tira ali o Novo Testamento,
ele nos conta a verdade. E aí, criança, quando o Oristio viu ela tirando o livro, o que ele fez? Olha aí no desenho. Ele pegou, arrancou da mão dela o Novo Testamento e picou em pedacinhos. Rasgou tudo, tudo, tudo. Gritando com o Tifã, pulando, falando um monte. E quando ele parou de gritar, ele falou assim, Tifã, se continuar com isso, você e o bebê vão morrer. E com ar assim ameaçador, voltou as costas para a filha e foi pro templo. Acredita que aconteceu isso? O que será que vai acontecer no próximo capítulo? Porque nós vamos parar nessa parte. Então pense, criança. O seu Aristio, ele estava assim furioso. Vamos só recapitular para ver se vocês prestaram bem atenção. Vocês lembram que quando a Tifã, ela foi lá na casa de... A Tifã foi morar lá na casa de missão. Hã? Eu acho que a Tifã foi morar lá na casa de missão. Será? A gente vai ter que ver isso no próximo capítulo, hein? Mas, ó, quais foram as 3 coisas que a Tifã decidiu não fazer na casa de missão? Quando ela foi lá na casa de missão, tinham 3 coisas que ela não queria fazer. Vocês lembram? Lembram alguma delas? Não ouvi as histórias que eles estavam contando. Sim. Sim. E também... E não ouvi o que eles falavam. Essas são as 2 que eu lembro. Isso, olha só. Era não tirar o talismã que estava lá no pescocinho dela. E era não ler o livro preto, que era o livro da Palavra de Deus, a Bíblia, e não ouvir as histórias de Jesus. Por quê? Porque as histórias de Jesus, ela nos contagia, né? Quando a gente escuta, a gente quer mais, mais e mais. E o que aconteceu com o Tifã no dia que a dona Elza deu a aula? O que ela fez? Vocês lembram? Lembra? Mas antes disso, quando ela não queria ouvir o que a dona Elza estava falando? Estava olhando para as nuvens. Isso! E quando ela parou de olhar para as nuvens, ela começou a contar os picos das montanhas, né? Era a forma de se distrair para que a palavra de Deus não mexesse lá, não alcançasse os ouvidos dela e não fosse no coração. E como a vovó Mariana disse que Tifã poderia nascer de novo? Aceitando Jesus no coração. Isso, perfeitamente. E por que a vovó Mariana disse que Tifã não precisaria ter medo? Porque ela tinha Jesus. Porque da mesma forma que Deus protegeu Vitior, Deus também protegeria ela, lembra? E o que o Aristio fez quando soube que Tifã recebeu Jesus? É esse último episódio aí. Ele rasgou o Novo Testamento. Ele rasgou, pegou das mãos dela e rasgou e avisou o quê? O que ia acontecer? Que se ela continuasse, ele ia matar ela e o bebê. Isso, ele estava dizendo que ia fazer algum feitiço, né, criança? Exatamente. Então, crianças, essa foi a aula de hoje. A próxima aula nossa vai ser assim, ó, a vingança frustrada e o feiticeiro salvo. Olha só, hein? Nós já estamos caminhando para os episódios finais, então vai ter um desfecho feliz aí. E para casa, criança, a gente quer que você leia esse versículo-chave que a tia falou lá no início, que está em Atos, né? Olha lá. Vocês gravem vocês memorizem, né? E enviem pelo WhatsApp para a gente, ó, valendo 5 pontos isso. Então, mais recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, vocês gravem no áudio e mandam. Isso vale 5 pontos. Lembrando que na aula anterior ficou pendente de vocês fazerem a bandeira do Haiti, né? Lembra a bandeira do Haiti? Vocês desenham lá. Mas isso eu posso fazer hoje? Pode. Eu vou em casa da minha avó e a minha Bíblia está lá no carro. Tá bom, pode fazer durante a semana e até a próxima aula vocês podem mandar essas 2 lições pra gente, que não fez. Tá bom? Esse versículo o áudio, vocês mandem no WhatsApp e o desenho da bandeira do Haiti. Tá bom, crianças? Crianças,
agora a gente vai terminar a nossa aula, mas antes de tudo, eu gostaria de orar por vocês e pedir para vocês apresentarem a tia Sabrina. A tia Sabrina, ela está com um problema nas cordas vocais, ela está com calos nas cordas vocais, então ela está afônica. A afônica é quando a pessoa perde a voz, não consegue falar, devido a esses calos. Então, a gente vai agora orar, agradecendo a Deus por essa aula, e vamos apresentar a tia Sabrina para Deus curar. Porque assim como nessa história que nós aprendemos que Jesus tem poder de fazer todas as coisas, porque ele é poderosíssimo e ele faz o que ele quiser, ele pode perfeitamente curar a tia Sabrina. Curar disso e de qualquer mal. Ok, criança? Então, vamos orar. Vamos lá, todos orando. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esta aula, por o Senhor estar conosco, por o Senhor nos abençoar neste domingo, por nos dar saúde, por nos livrar do mal, por nos dar alimento, pelos amiguinhos que temos, por essas pessoas que estão nessa aula. Senhor, nós agradecemos por tudo, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor está o tempo todo conosco. Agora, Pai, nós pedimos, visite a Sabrina, Senhor, onde ela estiver. Pai querido, o Senhor é poderosíssimo, nós cremos que o Senhor pode curar as cordas vocais dela, o Senhor pode curar qualquer mal que estiver entrando, querendo entrar no corpo dela para prejudicar a saúde, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor, nós cremos que o Senhor pode agora, neste momento, Deus, estender as Tuas mãos, ó Pai, e tirar, Senhor, todo o mal, Pai querido. Pedimos, Senhor, fica conosco e nos abençoe neste domingo. É em Teu nome que nós pedimos isso. Amém. Amém, criança? Então, até a próxima aula, até o curso à noite, quem tiver. Pela próxima aula. Oi? Mas posso esperar pela próxima aula. Mal A aula pode... é a minha favorita. Ah, que bom. Então tá bom. Até a próxima aula. Um beijo, crianças. Bom domingo. Obrigada, tia Néia. Obrigada, tia Edilene. Beijo, Ana Paula. Tchau, crianças. Bom domingo para todos. Tchau. Tchau.